Todos nós já ouvimos falar de arrependimento e, por vezes, já tivemos esse sentimento alguma vez na nossa vida em relação a fatos passados dos quais nos sentimos diretamente responsáveis e que hoje lamentamos que tenham sucedido. Pois bem, acontece com todos. Mas, quando Deus Criador, Yahweh, chama o ser humano ao arrependimento, ele está a pedir ao homem muito mais do que um mero arrependimento sobre algum ou alguns fatos passados da sua vida. Ele está a pedir o retorno dessa alma aos seus caminhos, o que em hebraico se designa por techuvá. Ele está a pedir que o homem se deixe transformar por dentro, por ação da sua palavra. Em que consiste então um insistente pedido de retorno a que Deus constantemente chama o homem? É o que vamos procurar analisar neste breve estudo. Desde muito cedo, o ser humano adquire a capacidade de decidir o seu próprio caminho e a fazer escolhas na sua vida, pois Deus o dotou de livre-arbítrio. Só assim o ser humano pode ser responsabilizado pelas suas obras e ações. É evidente que no início da vida de um ser humano, enquanto é criança, esta deve ser ensinada pelos pais no caminho que deve andar. É nessa fase da vida que os princípios são e devem ser inculcados para que fiquem como orientação para toda a sua vida. Diz-nos ainda hoje a sabedoria de Salomão em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Assim, foi desde o princípio dos tempos, e assim deveria continuar a ser hoje. Porém, a maioria dos pais de hoje já não colheram esses ensinamentos da geração anterior, pelo que é difícil que os jovens façam escolhas sãs nas suas vidas. Assim, o seu coração e mente é presa fácil das múltiplas solicitações mundanas e empurrado para o que não deve fazer. Para que o ser humano não possa mais tarde invocar que desconhecia o propósito com que Deus o criou e dotou de inteligência, Deus deu ao homem instruções sobre a forma como deveria viver perante ele, para que lhe fosse bem a ele e a sua descendência. Porém, desde cedo, o homem escolheu o seu próprio caminho e virou as costas às propostas do Criador. Ora, tal atitude tem um preço, tanto a nível individual como coletivo. Por que razão ainda hoje o homem necessita de ser instruído nos conselhos e instruções do Eterno, na sua Torá? Porque se não fizer, o homem escorrega facilmente para o erro, para a desobediência. Pecado é igual a iniquidade, que é igual a transgressão da lei Torá, o que terá consequências terríveis. As instruções divinas, forma de conduta nesta vida terrena, não devem ser entendidas e seguidas somente a nível individual, mas igualmente coletivo, como povo, nação, porque a consequência da desobediência são as maldições e, por fim, a morte. Ao passo que a obediência à sua vontade expressa na sua Torá significa vida e vida abundante, vida eterna. Em cada momento, o homem é assim colocado perante dilemas, desafios e provas. A escolha que faça nesse momento ditará o resultado. Olhe-se agora para o estado do mundo e veja-se que as escolhas do homem têm sido más continuamente. Por isso se pergunta, até quando irá Deus suportar este estado de coisas? A resposta é bem simples. Deus tem um plano para a humanidade que vem sendo integralmente cumprido de acordo com os tempos que Ele mesmo determinou. Por isso podemos concluir pelas Escrituras e pelas profecias que o tempo do governo do homem sobre tudo que Deus criou está a chegar ao fim. Agora também se pergunta, será que o homem de hoje, nécio, vão, materialista, egoísta e etc., compreende o que aqui lhe é dito? Só alguns poderão compreender. Se olharmos para as calamidades que assolam o mundo e para aqueles que profeticamente ainda não ocorreram, vemos que os dias do castigo e do julgamento das nações se aproximam a passos rápidos, porque se está a esgotar o tempo dado por Deus ao homem. Mas, ao aceitarmos esta verdade, estamos a aceitar também que a vinda gloriosa do Rei Yeshua está para muito breve. No entanto, o mundo não se apercebe destas coisas e continua a sua vidinha de costume. Daí que vale a pena lembrar que o Senhor Yeshua nos deixou dito em Mateus 24, versículos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem.
A sua vinda vai apanhar a humanidade a dormir completamente alienada dos verdadeiros valores da vida. O Supremo Juiz está às portas, e a humanidade não se apercebe do que lhe está para cair em cima, e o que é que está por vir. Ao falar especificamente para a terra de Israel, Deus anuncia o castigo que virá igualmente sobre todos os outros povos, sobre toda a rebeldia e males que povoam o coração e mente do homem, onde quer que este habite. Vem o fim, anuncia-nos ele. Ezequiel 7, versículos 2 a 10. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Iahua acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou Iahua. Assim diz o Eterno: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, Iahua, é que firo. Eis aqui o dia, e eis que vem. Mas o homem continua surdo ao chamado de Deus. Por isso não se arrepende. E, se não se arrepender, não será poupado quando a ira de Deus se abater sobre a humanidade. O homem de hoje procura só o seu bem-estar material e as riquezas terrenas. Mas o profeta alerta no verso 19: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Eterno. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Hoje o mundo é dominado pelo dinheiro. Essa é uma das causas do seu tropeço e queda. Desastre sobre desastre virá. Diz-nos ainda o profeta em Ezequiel 7, versículos 25 a 27. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei lamentará e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou Iahua. Se olharmos atentamente para estas palavras de Deus, vemos que elas se cruzam com toda a profecia que nos está anunciada em Apocalipse. Este cenário terrível que traduz o derramamento da ira do Altíssimo sobre toda a terra é corroborada pelas palavras de muitos outros profetas do Eterno e pelas próprias palavras do Cristo. Lembremos algumas. Zacarias 13, versículos 8 a 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Eterno, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo, e ela dirá: Iahua é o meu Elohim. Podemos hoje imaginar o que significará a morte de 2/3 dos humanos na face da terra, e a destruição que acompanhará esses acontecimentos? Só uma fértil imaginação poderá hoje antever o que serão esses dias próximos, pois nem o auge da Segunda Guerra Mundial houve tamanha calamidade. Por isso, Yeshua disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, 22, Marcos 13, 20. Porém, esses dias terríveis serão abreviados por uma só razão: por amor dos escolhidos de Deus. Basta pensar que o poder destruidor das armas de hoje não se comparam às que foram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. Joel 1,15. Ai do dia, porque o dia de Iahua está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Sofonias 1, versículos 2 e 3. Hei de consumir por completo tudo de sobre a face da terra, diz o Eterno.
Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Eterno. Isaías 24, versículo 6. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. E por que razão vem o Senhor com tamanho castigo sobre a humanidade? A resposta é-nos dada no verso anterior. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, a Torá, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Diz-nos também o autor da carta aos Hebreus, em 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Contudo, o Senhor poupará aqueles que o servem e que o amam e esperam a sua redenção. Entre várias passagens que nos revelam a misericórdia de Deus para os que se arrependeram de seus caminhos errados e voltaram para ele, para os seus caminhos, ou seja, a sua Torá, Deus se apiedará deles e os tratará como o pai que ama os seus filhos. Malaquias 3, versículos 17. E eles serão meus, diz o Eterno dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. O chamado dia do Senhor será um dia muito comprido, um ano, e serão dias de aflição para muitos, mas de salvação para os remanescentes de Israel, o povo que buscou a salvação através do arrependimento e do retorno, a Techuvá, aos caminhos do Eterno e da entrega dos seus corações e mentes na mão de Yeshua, o Cristo. Malaquias 4, versículos 1 a 3 nos diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha para o fogo, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Eterno dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz Yahuá dos Exércitos. O Criador diz-nos ainda em Malaquias 3,18: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. A diferença entre o justo e o ímpio é uma só. O justo anda nos caminhos do Eterno, nas veredas antigas, na sua Torá. E foi batizado pela fé na morte de Yeshua, enquanto o ímpio não se arrependeu dos seus pecados. Por isso ele morrerá em seus pecados e será destruído. Hoje estamos a viver o tempo final de que Yeshua falou em Mateus 24:34, o tempo da geração dos sinais do fim. A geração que viu a figueira, Israel, renascer e renovar os seus ramos em 1948 e 1967. Apesar de tudo, Deus é paciente e misericordioso, e ainda hoje chama o homem ao arrependimento, à salvação por seu filho Yeshua, e a que o homem volte a andar segundo a sua instrução, a sua Torá. Isaías 1, versículos 16 a 20. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, aprendei a minha lei e caminhai nela, procurai o que é justo, a minha lei, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz o Eterno, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedeceres, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca de Yahuá o disse. Joel 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Eterno, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Eterno vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora mesmo, o homem pode chegar a Deus e a sua salvação, através de Yeshua, o seu Filho. A possibilidade de salvação depende somente do homem. Deus continua o seu insistente apelo que o homem o ouça e volte para o caminho da vida,
Diz-nos a palavra de Deus: salvai-vos desta geração perversa, idólatra e corrompida. Aquele que ouve o apelo de Deus segue o conselho do apóstolo Pedro, enquanto é tempo. Atos 2, versículos 37 a 40. E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Na realidade, o perdão dos nossos pecados é alcançado em Yeshua, o Cristo, através do nosso arrependimento e do nosso retorno a Teshuvá, aos caminhos que ele propôs ao homem desde o princípio, a sua Torá. Este arrependimento implica uma entrega através do batismo e da santificação, sem o que ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Só um coração-mente convertido pode encontrar o caminho da salvação por Yeshua. Depois, pela fé, esta alma facilmente abraçará o caminho que Deus lhe propõe, caminhar na sua Torá, a mesma que será gravada no coração dos que vivem no reino milenar de Cristo, conforme Jeremias 31, versículos 31 a 34, Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16, a nova aliança que ele fará com seu povo Israel. Na realidade, o ato de batismo em nome de Yeshua é o selo do arrependimento do homem, que a partir dali nasceu de novo em Cristo. O tempo da salvação é hoje. O tempo do arrependimento verdadeiro é hoje. Quando ouvimos a sua voz e deixamos que ele entre no nosso coração e na nossa mente, para tomar conta de nós e nos conduzir no caminho bom, o da vida eterna. Se adiarmos esta nossa decisão, estaremos a jogar no escuro, pois não sabemos se cá estaremos amanhã. O tempo da salvação é hoje. Por tudo isso necessitamos de um Salvador, Yeshua, pois por ele e para ele são todas as coisas. Lembremos que todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Deste tribunal divino não haverá recurso. Perante tudo o que já se disse, e muito ficou ainda por dizer, que resta ao homem? Arrepender-se e aceitar a oferta gratuita do Deus Criador. Desse passo dependerá sua vida ou morte eternas.